Este é o segundo evento que a GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação, está promovendo sobre esse tema, a questão dos microdados, da divulgação pública dos microdados educacionais, após a mudança de política do INEP com relação a esse tema. Foram enfocados os aspectos legais e os impactos da medida para as pesquisas e para a política pública. Que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação, elas são convergentes e falta a gente avançar nessa perspectiva de publicizar ainda mais essa discussão e entender que o ônus argumentativo do fechamento ou da abertura de dados tem um canal de deságue, que é essa perspectiva de utilização de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais. A partir disso, a gente vai entender qual que é a possível saída dessa encruzilhada. A anonimização nunca vai conseguir zerar os riscos, mas se eu tenho um cenário mais forte de anonimização, eu diminuo o grau de utilidade. A gente quer isso ou não? A gente quer ter critérios de anonimização um pouco mais flexíveis para aumentar o grau de utilidade da abertura de dados. É uma discussão que a gente vai ter que fazer e vai ter que ser uma decisão informada. Para isso, a gente precisa ter esses instrumentos que façam esse gerenciamento de riscos para ambos os lados, para ambos os interesses que são públicos, não apenas privados individuais dos titulares de dados. O desafio que a gente tem aqui não é somente a anonimização. Com o avanço tecnológico, que isso surge ao longo do tempo, a tecnologia ela permite que, há 5 anos atrás ou há 10 anos atrás, algo que era anonimizado não era possível desanonimizar. Mas com o avanço tecnológico, essa questão é muito mais dinâmica, né? Tanto é também que a gente está buscando trazer essa adequação dos microdados com a implementação também de novos serviços. A gente está implementando a possibilidade de CEDAPs em outras instituições. Estamos trabalhando internamente com a elaboração de painéis e também outros possíveis serviços que a gente possa trazer para que a gente consiga aumentar a transparência e a forma de disponibilização dos dados. Quando a gente olha para essa decisão partindo do INEP, não tem como a gente não questionar para pensar em formas futuras, de viabilizar, continuar assegurando a transparência, não tem como a gente não pensar na forma como isso foi feito e questionar. Por quê? Porque o INEP é um dos maiores produtores de dados do país, é uma autoridade reconhecida na produção, na publicação de dados. Uma vez que o INEP executa um processo como esse, ele passa uma mensagem que pode impactar negativamente a publicação de outras bases que já são consolidadas. E uma enorme mudança como essa, ela não pode acontecer com base em um estudo único ou a partir de uma visão de um campo do conhecimento único, ou mesmo de análises unilaterais por parte do governo. A sociedade civil ela precisa ser envolvida. E ela precisa ser envolvida porque ela representa a pluralidade que precisa estar presente nesse debate. O que me parece é que está faltando ao INEP uma interlocução geral com a sociedade, com quem trabalha com pesquisa, com as entidades ligadas à educação básica pública e particular, Eu sinto isso, porque cada vez que nós temos a oportunidade de ouvir o INEP, nós ficamos sabendo de coisas que estão em andamento e que ninguém sabia, Isso não é bom, quer dizer, eu acho que isso cria um ambiente negativo para a formulação de políticas públicas. Cria um ambiente negativo desfavorável ao INEP.